E estamos de volta com o Mobiliza de hoje, que analisa o ano político no Brasil e no mundo. Daqui a pouco, os nossos convidados vão dar sugestões de filmes e livros sobre o tema do nosso programa de hoje. E você pode interagir com a gente pela nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/mobilizatve. Projetando as eleições agora de 2014, eu pergunto: aqui no Brasil, os parlamentares foram presos, perderam mandatos e tiveram que se explicar para os cidadãos em 2013. Será que com esta possibilidade de acabar com a impunidade no país, os eleitores vão estar mais conscientes neste ano na hora de escolher os seus representantes? Começo com o senhor, professor. Sim, em 2013 eu penso que foi um fato positivo, né? O julgamento, com todas as críticas que aconteceram em relação ao julgamento, né, dos parlamentares que estiveram envolvidos e portanto, foram presos porque foi comprovado, né, quer dizer, os delitos, enfim, de corrupção. Quanto a isso não há discussão. Eu penso que esse é um exemplo altamente positivo para o cidadão de perceber, olha, aquela ideia de que não dava em nada, que afinal um grandão não vai para a prisão, isso foi feito. Esse é um elemento importante. Agora, em relação à politização propriamente, né, quer dizer, o jogo político, a discussão política, ela se dá muito com base em interesses corporativos. Então, a história partidária do nosso país, ela não desmente, me parece, essa afirmação, né, de que muitos fazem, de que eu, de certa maneira, partilho, de que nós temos uma fragilidade no que se refere à representação, uma fragilidade da ideia do público, do republicano, do de todos nós em relação àquilo que é privado, que é particular, né? Temos uma forte dimensão, uma dimensão fortemente corporativa na defesa de interesses e que vão se expressar nessas eleições de 2014 sem dúvidas. Quer dizer, os lobbies, os grupos, as corporações, os diferentes setores procurando fazer valer seus interesses e carregando votos. Nós teremos um fenômeno que tem sido cada vez mais recorrente, que é transferir de um outro campo, né, por exemplo, do campo do esporte, personalidades do mundo esportivo, ou mesmo do mundo midiático, do entretenimento, da televisão, que vão ser candidatos e vão fazer votos e vão mobilizar o eleitor, assim por diante, né? Podemos dizer que tivemos exceções. Se tivermos, por exemplo, o deputado Romário, o deputado João Willis, né, com uma fortíssima atuação que tiveram em 2013 na defesa de direitos, mas nós temos também de outros setores, de outros personagens que completamente ausentes, né, no campo político e que continuarão sendo eleitos e os eleitores continuarão apostando em grande medida em pessoas e não propriamente numa ideia mais global do público. Isso é um perigo para as eleições de 2014, professor Benedito e professora Luísa, quer dizer, as pessoas apostarem em nomes que surgiram em função do apoio da mídia e não pelo seu histórico político, pelo seu conhecimento na área, ou ainda vão apostar no partido? Eu diria que os eleitores usuais ou comuns têm muito pouco acesso ao currículo dos candidatos, porque afinal os partidos e os candidatos se apresentam naquilo que imagina que vai cativar o eleitor. E os eleitores têm muito pouco acesso dos possíveis candidatos que já tenham tido práticas que a gente possa dizer corruptas ou que denigrem o seu capital de cidadão no país, né? Porque não basta dizer, só porque ele foi condenado que ele tem práticas indecorosas no campo político, né? Que afinal a corrupção está muito mais difusa no Brasil do que se imagina. Então, desse ponto de vista, não basta pensar se os cidadãos comuns vão estar mais conscientes ou menos conscientes, exatamente porque os candidatos aparecem muito gelatinosos diante do público em geral. Embora a gente possa dizer, bom, de fato é preciso escolher, avaliar quem vai escolher, mas como escolher nessa profusão de candidatos sem que a gente tenha conhecimento do cotidiano? Além disso, uma outra questão é que a corrupção, ela não só num certo momento, ela pode estar presente numa trajetória, se intensificar numa trajetória, assim como ela pode se diluir numa trajetória. Então não basta dizer, bom,
eu vou ter um campo político sem corrupção na escolha dos candidatos, porque a corrupção também se ocorre na prática do poder. Então, alguém que pode não aparecer na propaganda eleitoral como não tendo nenhuma mancha no seu currículo, pode vir a ser, em função das articulações políticas, das injunções e das alianças, incorrer em lógicas que nós podemos dizer são condenadas pelo... É que o eleitor, na verdade, ele não quer analisar o que já foi feito, ele quer saber o que esse candidato vai propor daqui para frente para melhorar. Mas eu estava pensando aqui, eu estava fazendo uma analogia entre as drogas, o combate às drogas e o combate à corrupção. Eu costumo dizer o seguinte, olha, se você matar ou prender, tá, todos os traficantes numa noite, tá, ao meio-dia do dia seguinte... Haverão outros? A estrutura do crime está lá remontada. Tá? Então, o fato de você ter tido a condenação e a prisão de algumas lideranças políticas esse ano, para mim, é um fenômeno muito mais midiático do que efetivo. Tá? Ele serviu para criar uma áurea de alguns personagens e denegrir outros, tá? E criar uma sensação de que política é coisa que não presta. Tá? Porque ou você muda, assim como eu elogiei o Pepe Mujica, porque está tendo a coragem de alterar uma estrutura, né, uma política que é equivocada no mundo, tá? E enfrentando de frente uma questão e propondo um novo modelo. Tá? Se a gente não fizer isso no Brasil, nós vamos estar aprendendo, e espero que não seletivamente, como foi feito agora, tá? Quer dizer, que a gente prenda todos os corruptos, mas no dia seguinte eles estarão repostos. O que eu quero dizer com isso? Ou a gente muda, entende, o sistema político eleitoral brasileiro, tá? Não provocando a necessidade de se fazer acordos espúrios para se criar maiorias governativas, tá? Ou, se a gente for efetivamente honesto, se a justiça for efetivamente justa no Brasil, nós vamos prender todos os prefeitos, todos os governadores e todos os presidentes da República brasileiros. Porque todos eles têm que fazer acordos espúrios, usar recursos públicos, contratações, distribuição de verba, ceder às chantagens, entende, para a distribuição de cargos e de recursos, entende, que é tudo que caracterizou o mensalão, entende, para conseguir a maioria em qualquer Câmara Municipal, em qualquer governo estadual e em qualquer presidência da República. Quais são os nomes que devem despontar agora em 2014 como nomes fortes aí para as eleições, para a disputa? Olha, forte está difícil, né? Porque nós temos uma presidente que está bem avaliada, né? Eu costumo dizer que você não tem eleição ganha de véspera, tá? Mas a oposição não conseguiu se articular, né? Então, há uma aposta que eu estava dizendo, que Joaquim Barbosa possa ser candidato. Eu acho que ele tem todo o direito, né? Mas eu acho que será muito pobre se a gente tiver uma eleição que, em vez de se discutir projetos, se discutir propostas efetivas de transformação, de promoção de desenvolvimento, de promoção de uma equalização social que é urgente no Brasil, a gente ficar discutindo quem é mais ou quem é menos corrupto. Precisamos combater, sim, a corrupção, mas não é isso que resolve as questões. E se pensar no combate à corrupção, não basta pensar no governo, no Estado, precisa pensar nos formatos que se ocupa dentro do campo da própria sociedade. Quais as múltiplas formas com que o cidadão comum e, né, inclusive os intelectuais formados nas universidades que estão no mercado de trabalho praticam cotidianamente as microformas de corrupção. Por exemplo, não pagar imposto, ou não fazer aquilo, ou não fazer tantas outras coisas que legalmente ele estaria compromissado se ele fosse um cidadão e dizer, eu sou anticorrupção. Por exemplo, no que diz respeito a 2014, e não só a Copa, né, mas também ao próprio esporte, as práticas de violência, não só no estádio, mas fora do estádio, que tem a ver com o esporte, são práticas que nós podemos dizer que efetivamente são pessoas que não são adeptas profundas da democracia. Então, o espírito não democrático, ele tem muitos espaços na sociedade, não é só no campo eleitoral, ele tem no campo das disputas, no reconhecimento do outro. Por exemplo, na medida que uma torcida não reconhece uma outra torcida legitimamente constituída e quer derrubá-la ou quer aniquilá-la, bom, ela não tem um princípio democrático vigente ali.
Rapidamente a sua opinião, professora Luísa. Essa deve ser a tendência de governos mais revolucionários, que propõem mudanças das mulheres no poder? O que vem aí em 2014? Bem, não vejo a possibilidade de governos revolucionários no horizonte. Revolucionários no sentido de propor mudanças que sejam significativas como no Uruguai. Estabelecer reformas, sim, importantes. Concordo com o colega Benedito Tadeu César de que quer dizer, o campo político está, né, não gerou nomes de oposição, né, no campo, vamos dizer, da oposição no Brasil, e a grande probabilidade, sim, da permanência da presidenta, né, reeleita, enfim, e, portanto, a continuidade de um modelo de desenvolvimento, um modelo político, enfim, com negociações, né, de vários tipos, né. Então, eu entendo que nós não teríamos grandes mudanças. A própria Copa do Mundo, seguramente, e aí nós voltamos lá àquela parte inicial, rapidamente, que nós referimos, né, das manifestações que ocorreram em 2013, nós seguramente teremos, não é? Até porque o esporte e a política, historicamente, desde lá dos egípcios, os gregos e os romanos, chegando, né, na contemporaneidade do mundo globalizado, são passíveis de uso político, né, para um lado e para outro. A Copa do Mundo vai ser um momento também de disputa política. Quem conseguir trabalhar, e nesse ponto o campo midiático tem grande força aí, para um lado e para outro, vai levantar grandes dividendos. Tá certo. Vamos falar sobre as dicas de livros, então, dadas por vocês. Um deles é Direitos Humanos, Percepções da Opinião Pública. O que as pessoas encontram nessa obra, professor Benedito? Olha, essa é uma pesquisa patrocinada pela Presidência da República, pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que foi feita em 2008 no Brasil todo, como a população percebe a questão dos direitos humanos, tá? E depois um grupo de uns 15 especialistas aprofundaram, né, analisaram os dados. Então é muito importante, mostra facetas que a gente desconhece. Né? Quer dizer, há uma visão de que não há uma coisa disseminada de respeito na população aos direitos humanos, e é exatamente o oposto. Há uma percepção da importância dos direitos humanos. Outra obra indicada é Diálogos Sociológicos, do professor José Luiz. Rapidamente, o que as pessoas encontram? Sim, eu estou sugerindo esse livro aos leitores. Foi publicado pela editora Oikos no ano de 2013, né? Ainda em 2013. Portanto, uma obra recente, que trata... São artigos de reflexão, alguns deles como resultados de pesquisa, outros de pesquisa em andamento, por sociólogos, antropólogos, pesquisadores de várias áreas, não é? Tratando de questões que estarão no debate agora em 2014. A questão indígena, a questão da segurança alimentar, o problema dos empreendimentos de economia social e solidária. Quer dizer, todos esses desafios que nós temos na contemporaneidade, que ocupam tanto os cientistas políticos quanto sociólogos e o cidadão, para perceber como é que estão sendo discutidas questões desse país. O problema da terra, problema do indígena, a questão do desenvolvimento, está nesse livro, Diálogos Sociológicos, Perspectivas Contemporâneas. Obrigada, professor. Já para quem prefere assistir filmes, as dicas deixadas para você conferir aí em casa são Tropa de Elite 2, Arquitetos do Poder e Pra Frente Brasil. São obras que complementam a nossa discussão de hoje. Obrigada pela presença de vocês e até a próxima e um bom ano de 2014 que está se iniciando. Obrigado. Obrigada. A você que esteve conosco, obrigada pela audiência. Lembrando que o Mobiliza vai ao ar todas as terças-feiras às 11h30 da noite, com reprises aos sábados às 2h da tarde. Até a próxima edição, eu espero você.